Bem-vindos, então, ao Papo de Fono, é uma iniciativa do Crefono 2. O episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre prontuários. Eu sou Natália Oliveira Bortolato, sou conselheira do Crefono 2 e faço parte da Comissão de Saúde. E aqui com a gente, então, temos a Fabi. Se apresenta, Fabi. Oi, tudo bem? Eu sou a Fabiane Vassalo. Eu também sou conselheira do Crefono 2 e faço parte da COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização. Bom, a gente vai falar de prontuário, né? E eu trouxe aqui algumas perguntas que são mais recorrentes lá na nossa comissão em relação a esse assunto. Eu acho que ia ser legal a gente começar, então, pela definição, né, do que é prontuário, né? Então, as perguntas que a Fabi vai responder, então, são justamente aquelas que chegaram pelo site, pelo telefone do Crefono 2, né? E elas se baseiam em 3 resoluções principais. Mas acho que o principal ia ser legal a gente falar sobre o que é o prontuário. Você pode ajudar a gente, Fabi? Lógico. Tem uma definição que eu acho que é primordial, ela está na resolução 649. No artigo 2º, no parágrafo único, começa já com uma dica aí, que é uma resposta a alguma pergunta que sempre aparece lá para a gente. Então, o prontuário do cliente é um documento único. Ele é constituído de um conjunto de informações padronizadas, ordenadas e concisas, destinadas ao registro de todos os acontecimentos, fatos, situações referentes à saúde e ao tratamento prestado a esse nosso cliente. O prontuário, ele tem caráter legal, sigiloso e científico. Então, sigiloso já também dá uma dica aí quem é que pode ter acesso a esse prontuário, que somos nós, né, o cliente e toda a equipe multidisciplinar, fazendo com que haja uma continuidade aí na assistência prestada a esse cliente. Então, essa eu acho que é a definição bem legal. Eu acho que também é importante a gente citar que todas essas resoluções que a gente vai falar, que a gente vai comentar, todas estão no site do Conselho Federal. As resoluções que a gente vai abordar, principalmente nesse episódio, então, são as resoluções 645, a 649 e a resolução 579, que ela foi revista em março de 2020, né, pela resolução 651. Apenas, ela ainda é vigente, mas ela teve uma atualização em 2020. 22. Só eu vou te corrigir, é março de 2022, a resolução é de 2020. Perfeito, verdade. Tá bom? Que elas abordam justamente, então, questão principais a respeito do prontuário. Então, acho que a primeira pergunta que chega bastante é assim, a quem que pertence esse prontuário, né? Então, o que você tem para dizer sobre isso, Fabi? E nesse comecinho dessa definição, que está lá no 649, eu acho que já dá a deixa, né? Fala o prontuário do cliente. Então, o prontuário é do nosso cliente, é do nosso paciente. Nós temos a obrigação de escrever, de fazer o prontuário, mas o prontuário é dele. Então, em qualquer serviço onde a gente esteja prestando o nosso trabalho, é necessário que seja feito o prontuário, mas o prontuário é sempre do cliente ou do paciente. Na minha experiência, eu sou especialista em fonoaudiologia do trabalho. Esse prontuário é dele, mas vai ficar na empresa. Eu acho que a sua experiência é um pouquinho diferente da minha, né? Então, assim, a guarda, o pertence ao paciente, a guarda então, no caso, pensando no contexto hospitalar, a guarda fica, então, na instituição, a parte de, se é do seu consultório, ela deve ficar, então, alocado, ele deve ficar armazenado e cuidado no seu consultório, né? Então, eu fico bastante na parte hospitalar, então, temos essas certas diferenças. Então, de onde ele pertence, então, o paciente ele tem total liberdade para
pedir a consulta, tem vários direitos, mas quem faz a guarda dessa propriedade, quem tem que cuidar da conservação dele, então a empresa, o hospital ou consultório. E qual que é o tempo de guarda, então? Olha, o tempo de guarda agora, ele mudou para 20 anos, né? Pela resolução a 64, não, a 579, desculpa. A 579 lá de 2020, ela falava que eram 10 anos. Então, em 2022, quando teve a resolução 651, onde foi revista, essa guarda passou para 20 anos, tá? No meu caso, não teve muito problema, né? Não teve muita diferença, porque a norma regulamentadora, a NR7, sempre falou dessa guarda de 20 anos. E o importante é 20 anos do término do tratamento. No meu caso, é 20 anos a partir da demissão do funcionário, né? Então, a gente precisa guardar esses 20 anos após o último registro em prontuário, tá? E como é do paciente, ele também pode ter a cópia, né? Ele pode pedir essa cópia desse prontuário a qualquer momento, tá bom? No caso, então, assim, lembrando, documentos originais, então, como exames, tudo isso é orientado pelo Conselho Federal que os originais fiquem com o paciente. No caso dos prontuários, às vezes o paciente pode só querer fazer uma consulta, né? Mas ele também pode solicitar o prontuário. Não existe nenhuma especificação se ela deve ser uma cópia ou original. Então, Exatamente. Fica a critério do que for acordado entre o dono do prontuário, que é o paciente, e quem faz a guarda do prontuário, que é o profissional, ou hospital, instituição, enfim. Ou a gente mesma, né? Aí a gente entra num acordo, o que você achar melhor. Eu acho que isso vai a critério da gente, porque em normativa não fala nada que a gente tem que dar o original ou dar a cópia. Então, eu acho que isso fica a critério do profissional mesmo, né? Sim. Pensando, então, home cares, o prontuário do paciente, então, ele fica desde o início do seu tratamento do paciente, do plano terapêutico que vai ser abordado, isso tudo fica com o paciente, fica na residência do paciente ou na clínica onde ele é atendido e fica lá até o término do tratamento dele, né? Isso, então, eu acho... Desculpa, eu te cortei, desculpa. Então, mesmo eu acho importante também ressaltar que no caso do home care, a gente precisa manter uma cópia na sede do serviço do home care também, né? O original fica com o paciente, mas a gente precisa manter uma cópia no serviço, né? Isso é importante a gente destacar, né? Sim. E, assim, o paciente ele pode pedir para, então, fazer uma verificação do prontuário a qualquer momento. E quanto a relatórios, ele pode também solicitar? Tem alguma norma a respeito de tempo, né? Nessas resoluções? Não tem. Na verdade, eu falo funcionário, gente, isso daí é hábito do meu trabalho. O paciente, ele pode pedir o relatório a qualquer momento do tratamento, né? Então, agora, a gente ter tempo de fazer, tipo, eu quero um relatório para amanhã, porque amanhã eu vou num neuro. Se a gente tiver tempo, ok, aí isso vai ser um acordo aí, né, de cliente e terapeuta, se ele vai conseguir no tempo que ele está precisando, mas que o paciente pode pedir em qualquer momento do tratamento, isso ele pode pedir um relatório, tá? Ele tem total direito, assim como ele pode pedir cópia do prontuário a qualquer momento, tá? Então, não tem... Isso é uma dúvida que aparece bastante lá na COF, tá? Então, não tem o que fazer. Eu acho que o importante é justamente você tentar fazer, então, você ter tempo hábil para realizar um relatório com as informações pertinentes e adequadas para o relatório dele, para atender as necessidades dele, em um tempo hábil um tempo que atenda a necessidade dele. Então, a consulta do neuro de emergência tem mais do que 2 dias, isso já permite fazer um relatório adequado, né? Exatamente, mas aí ele pode pedir, né?
Sim. Ele pedir até a gente ter tempo de fazer, aí é outra coisa. Sim, Mas é aí importante, né, atender essa demanda sempre, porque é justamente o prontuário do paciente, mas também o relatório favorecem, então, uma comunicação mais coesa e mais eficiente entre os membros da equipe, né? Isso é importante a gente, exatamente. quem faz parte de grandes equipes, ter em mente, né? Favorecendo essa continuidade do tratamento, né? Com qualidade, né? Sim, É isso a aí. gente tem também a norma, então, a resolução 579, ela fala muito sobre a digitalização, que atualmente os prontuários eles estão cada vez mais digitais. Isso também está gerando bastante dúvida, né, no pessoal. Cada vez mais instituições e tem o prontuário eletrônico, e isso vai criando, então, questões, questionamentos dos profissionais, né? Exatamente. A Que é a fonoaudiologia. tecnologia, né? A tecnologia está aí e tem que ser a nosso serviço. A questão até da assinatura eletrônica, né? Lembrando que não é a assinatura digitalizada, e sim a assinatura eletrônica. Isso é muito importante. Então, a 579, ali tem todos os parâmetros que a gente tem que seguir na questão da segurança, de armazenamento, inclusive, desses prontuários eletrônicos, né? Da informática a serviço da saúde, para a gente conseguir seguir mantendo sigilo, confidencialidade e tudo mais que o prontuário precisa ter, né? E o prontuário fonoaudiológico, o que seriam assim, o que tem que constar num prontuário fonoaudiológico, né? Isso é uma dúvida que nós somos muito, a gente se questiona e a gente questiona também, né? A COF questiona também o conselho a respeito disso, né? Exatamente. Tem bastante questões em relação a isso. Se a gente parar para pensar, né, lá na definição, que o prontuário ele é um documento e ele tem um caráter legal, ele precisa estar de uma forma com todas as informações completas, a questão de identificação do cliente, nome, CPF, RG, quanto mais informações que a gente tiver que favoreça esse reconhecimento desse paciente, melhor, né? E sempre, nunca esquecer assinatura, carimbo, o número da nossa inscrição da região, do fonoaudiólogo, é muito importante. Fora isso, aqui na resolução, vou olhar aqui na minha colinha, qual é a resolução? É a resolução 649 ainda, ali tem como se fosse um roteiro, tá? Para a gente nunca esquecer. Então, o que é importante? A data e o horário do início da terapia, a plataforma de alguma terapia de informação da comunicação que você usou, os dados de anamnese, avaliação fonoaudiológica, os exames que você pediu, né? Precisa estar tudo ali descrito. E não só na primeira avaliação, mas em todas, né? Fazendo como se fosse um diário mesmo de atendimento. As faltas, o motivo, como que o paciente se comportou aquele dia, se por um acaso não deu muito resultado que a gente tinha programado por um estado emocional do paciente, enfim, tudo tem que estar descrito ali. E lembrando, assinado e carimbado, né? E se for eletrônico, assinatura eletrônica, tá? Então, Uma coisa mais completo, melhor, né? Um adendo pensando nessa parte de completar, muito se fala atualmente, então, na educação ao paciente, educação aos cuidadores, né? Então, até as orientações e a compreensão que o acompanhante teve e o paciente tiveram dessas orientações são importantes fazer o registro. Então, se você orientou na parte hospitalar uma mudança de dieta, uma mudança de preparo, de posicionamento do paciente, isso é importante ser registrado, para quem que isso foi orientado, se tem alguma medida que é só um cuidador específico que está habilitado para fazer, ou se tem que ser os profissionais de saúde que façam alguma forma de orientação, isso tudo tem que estar registrado, né? Exatamente. Inclusive, também é importante a gente registrar se esse paciente ele abandonou o tratamento, se ele recebeu alta, isso tudo é importante a gente colocar. Se são faltas consecutivas, isso são dados importantes para a gente ter no prontuário.
né? Exatamente. Por mais que o paciente tenha tido um abandono, é importante a gente ter o registro, porque uma hora ele pode ter tido alguma entrevista, ele retornar, para ter ele pode ter algum questionamento futuro, a gente pode também precisar fazer a referência ou contra-referência dele em algum outro momento futuro, então esses dados, né? E lembrando também, quando se faz terapia em grupo, cada anotação tem que ser em prontuário individualizado. Então, em cada componente daquele grupo, a gente tem que fazer a anotação, né? E é importante, eu estou aqui pensando, né? A gente tem áreas tão diferentes de atuação. Na minha área, por exemplo, eu anoto tudo que o funcionário me traz. Então, outro dia eu fiz, por exemplo, uma indicação de um protetor auditivo e ele veio e falou que não ia usar aquele protetor auditivo. Eu descrevi tudo o que ele me falou, por que ele não ia usar, o que ele ia fazer. Então, se desse algum problema, ou se der, que ainda tem que guardar 20 anos depois da demissão, está ali anotado que a proteção foi dada e ele me falou que não ia usar. Então, o meu trabalho eu fiz, eu treinei, eu mostrei para ele qual era o protetor, dei alternativas e ele não aceitou nenhuma. E está tudo descrito. Então, isso, como um documento legal, eu estou me resguardando. Então, é essa a importância. E assinado e carimbado. Nunca esquecer de assinar e carimbar. Sim. No caso da hospitalar, uma coisa também que é importante a gente colocar é se as nossas orientações anteriores foram atendidas também. Então, você deu o exemplo do protetor. Então, mas ele fez as adaptações? Não, ele continuou comendo por boca, mas teve alguma intercorrência? Não teve. Ele não entendeu a orientação? Não teve adesão? Porque isso também tem que ser considerado no planejamento terapêutico desse paciente. Será que a gente tem que fazer alguma outra modificação? É mais orientação que ele precisa? Isso tudo tem que ser bem... isso tudo vai te dar uma clareza para, no momento posterior, caso se faça necessário, né? Então, o prontuário, ele é um documento, ele te resguarda também e ele te ajuda a fazer um planejamento mais eficiente, mais específico e que vai trazer... Assim, o intuito é melhores benefícios para o nosso cliente, para o nosso paciente, né? Sim, sempre. Sempre pensando neles, né? Acho que a gente cobriu bem, né, todas as principais dúvidas, né, que chegam para a COF, né, e para o CREFONE 2, no final. Se aparecer também mais alguma dúvida, se alguém que estiver ouvindo tiver mais alguma dúvida também, está à disposição, tanto por contato eletrônico ou deixar algum comentário também, que às vezes estamos aqui e a gente vai continuar acompanhando. E eu quero já deixar também aí um convite para todos os fonoaudiólogos, qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisem, liga lá na COF, liga lá no setor de fiscalização. A gente costuma falar que o O de orientação sempre vem antes da fiscalização, então o nosso grande objetivo é orientar mesmo e depois fiscalizar. Então, eu coloco a comissão aí à disposição de todos os colegas fonoaudiólogos para orientação e caso queiram fazer alguma denúncia, todas as denúncias, o que vocês precisarem falar vão ser ouvidos e vão ser atendidos, tá certo? Lembrando que, então, no caso de alguma denúncia, alguma questão, é importante, então, ser direto pelo canal mesmo do CREFONE, então, entrar pelo telefone mesmo, né? Então, no caso, porque é uma via site. Via site. Via site e telefone. A orientação, a orientação, buscar essa orientação é justamente uma dos maiores desejos, então, do CREFONE 2, nesse momento, fazer uma aproximação, porque fiscalização não é para ser não é nenhuma coisa condenatória no primeiro momento, e uma orientação faz uma grande diferença. Com certeza. Então é isso. Estamos à disposição. E até mais. Até o próximo Papo de Fono. Até. Esperamos vocês.